André, é interessante esse tema aparecer agora no programa, inclusive porque há pouquíssimo tempo a gente falava do apreço demonstrado pelos brasileiros e brasileiras pela democracia, né? Nessa pesquisa, agora recorte novíssimo do Datafolha. Então, aqueles 80% que dizem acreditar e defender a democracia como sendo o melhor sistema, né, acima de qualquer outro, eles simplesmente não podem normalizar um tipo de elogio que o presidente já fez tantas vezes e gosta de fazer sempre que pode, a notórios ditadores, a pessoas que sabidamente, porque há fatos, registros históricos, comprovações, e aí não é fake news, não é papo de tiozão do Zap, não é alguém que me disse ou que ele faz isso, faz aquilo. Não, não. Registros históricos, ou do próprio, ou de ex-colaboradores, ou de historiadores que se debruçaram sobre a carreira de cada uma dessas figuras. E Alfredo Stroessner é um desses personagens lamentáveis, produto também de um ambiente de Guerra Fria na América do Sul, a partir da segunda metade do século passado, né? Naquela briga entre ocupação geopolítica dos espaços entre o bloco apoiado pelos Estados Unidos e aquele pela União Soviética, quando o Ocidente, Estados Unidos à frente, não teve a mínimo tipo assim, resquício de nada para apoiar ditaduras sanguinárias. O Stroessner está ali naquele time de Pinochet, Sim. Dos ditadores. Os do Brasil, eles entram até no segundo time, porque a ditadura no Brasil, com todos os horrores que ela teve, e teve muitos, não foram poucos, não, se comparado percentualmente com as ditaduras de países menores, como o Chile, como o próprio Paraguai, Uruguai e Argentina, principalmente, os ditadores brasileiros foram até, digamos, mais brandos, indefensáveis do mesmo jeito, pois contrários à ideia da democracia, à ideia de que o país deve ser e seus rumos devem ser determinados pela vontade soberana da população através do voto. Só que o Stroessner, na galeria desses ditadores, junto com o Pinochet, que talvez pode ser classificado como o mais sanguinário, mas o Stroessner talvez ele tinha algo de perversão. A perversão nele está nessa característica. Além de tudo, além dele ser corrupto, além das ligações com o tráfico de drogas para ganhar dinheiro, além dele ser um ditador que não respeitava nenhum dos instrumentos da democracia. De torturar. Ele ainda era, além de defender torturadores, de patrocinar torturas no regime dele, ainda era pedófilo. Pedófilo que usava o cargo e o poder para sequestrar meninas. Ele tinha um harém. Ele tinha um harém de meninas menores de idade. Que ele escolhia. Saía na rua de uma cidade de Assunção ou de uma cidade qualquer ou do interior do Paraguai e escolhia aquela menina ou aquela menina. Ele ficou 35 anos no poder. 35 anos no poder, apoiado pelas outras ditaduras também da América do Sul, veio terminar seus dias no Brasil, né? Ele veio terminar os seus dias no Brasil, foi acolhido no Brasil. Em Brasília, morreu em Brasília. Morou em Brasília, morreu em Brasília. O Stroessner, ele foi ditador do Paraguai entre 54 e 89, 35 anos, portanto. Ele entra realmente no primeiro time dos ditadores abjetos. Fica o convite para quem está nos ouvindo, bota no seu buscador Alfredo Stroessner. Isso. Pesquisa quem foi Alfredo Stroessner, que o nosso presidente fez enormes elogios. Sabe essa fama que o Paraguai... grande estadista, grande estadista. Sabe essa fama que o Paraguai tem de ser via de passagem de droga, de muamba, etc.? Isso é resultado do Stroessner. Foi Stroessner que construiu isso no Paraguai e que acabou se tornando justamente uma porta de entrada no Brasil por uma série de problemas que até hoje ainda permanecem por aqui. Queria chamar o Ariel para a gente continuar nesse papo. Ariel, boa tarde para você. A gente está falando aqui do histórico do Stroessner com a pedofilia, tortura, mortes. Lembrando que os documentos sobre a ditadura paraguaia, eles vieram a público, se eu não me engano, em 92, tá? E 700 mil documentos. Então, a gente tem os números sobre mortes, torturas. Eu até vou recuperar aqui, mas mortes, torturas, perseguições, Exato. Por conta desses documentos, né? Boa tarde para você, meu amigo. Exatamente. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Sim, foi uma descoberta fascinante, porque era o maior volume de documentos sobre as ditaduras no Cone Sul, inclusive contando sobre as ditaduras vizinhas. Bom, o fato é que o general e ditador Alfredo Stroessner, como disse o Daniel, que governou o Paraguai entre 54 e 89, e que o presidente Bolsonaro, em 2019, citou como um estadista, foi, na realidade, o protagonista de abusos sexuais em escala industrial, mais especificamente pedofilia. Stroessner tinha um séquito de assessores que o abasteciam com garotas virgens para seu uso pessoal. O ditador determinava que as meninas tinham que ter entre 10 e 15 anos de idade.
Os investigadores do Departamento de Memória Histórica e do Ministério da Justiça em Assunção, capital paraguaia, afirmam que Stroessner estuprava, em média, 4 meninas novas por mês. Ou seja, como pedófilo serial, ao longo de 34 anos de ditadura, Stroessner teria violado mais de 1.600 crianças. Os militares sequestravam meninas, especialmente da área rural, de acordo com as preferências físicas de Stroessner e também de seus ministros. Mas, volta e meia, os militares também faziam esses sequestros nas ruas da própria capital paraguaia. Nestas sessões de violência sexual, volta e meia, também participavam ministros e generais como convidados. As primeiras denúncias sobre estes estupros sistemáticos do ditador paraguaio foram publicadas pelo jornal Washington Post em 1977, mas os crimes sexuais da ditadura stroessnerista só começaram a ser investigados em 2016. E um dos casos emblemáticos foi o de Julia Osório, que tinha apenas 12 anos de idade quando foi sequestrada da casa de seus pais no vilarejo de Nova Itália em 1968. Ela foi levada à chácara, onde estava o harém do ditador, e ali foi sua escrava sexual. Depois do ditador, foi, digamos assim, repassada a oficiais, suboficiais e, finalmente, a soldados. Aos 15 anos, ela foi considerada, entre aspas, velha demais e foi colocada diretamente na rua. Depois, ela se exilou na Argentina. E aqui, em 2008, ela publicou suas memórias. O seu livro é Uma Rosa e 1000 Soldados, no qual relata o seu calvário. Andréia. Apresentamos o grande lançamento do ano.